Valendo, Cleusa Secato, estamos no ar. Oi. Atualidades, galera, tudo bem Oi, com pessoal. vocês? Tudo bem? Tranquilos, como vão? Maio está aí, já tá ficando gelado, a gente já tá aqui acabando com maio, né? roupa mais aconchegantes, Mais compridas. É. Tudo bem, galera? Ó, hoje a gente tá aqui para falar desse mês, né, e de 50 anos de maio De 68. de 68. Isso mesmo. Super assunto quente aí para quem vai ter que fazer provas, tanto nas objetivas quanto nas discursivas, as questões de redação e tal. Tem que estar por dentro desse assunto, e é um assunto muito legal, porque envolve muitos dos costumes, das questões culturais que o Ocidente vai trazer a partir, né, da década de 50 para frente aqui. É isso aí. Certo? Essa renovação de 68, vamos ver o que tem pra aí. Começamos agradecendo, como Vamos sempre. lá. A gente é bem educadinho, gente. Vocês estão vendo que a gente é bem educadinho. Agradecer gente aqui tenta. especialmente, certo, pessoal que falou no programa sobre a abolição. Se você não viu esse programa, tá lá. A gente fala sobre o This is America. E Os 130 anos da 130 abolição anos. no Brasil, né? Então a gente tá bem faz legal. um texto bacana lá pra você. Deixa um beijo aqui, estendido para todo mundo, para Gabriela Conde. Ela elogia a nossa aula, fala que é maravilhosa. Obrigado. Beijo, Maravilhosos são Gabriela. vocês que estão sempre aí nos nutrindo, nos dando energia. Muita gente falando, comentando. A gente, cara, a gente adora, porque é legal, né? Parece que a gente tá aqui, eu, a Cleusa, um negócio de luz, os livros atrás e essa câmerazinha. Mas é essa Essa interação da interação força, que dá. da energia, da calor, né? Já que a gente tá falando de um mês que tá esfriando, É, a gente fala que dá calor, é uma coisa boa, dá intensidade pros nossos programas. tá esfriando pra gente, mas pra França, onde se deu O maio de 68 tá com toda a esquentando, força, né? Tá Tá esquentando, esquentando. verdade. Cleusa, por favor, Tá indo pra comece primavera. com suas Vamos começar? Então vamos lá. orientações. Olha só, pessoal, eu gosto muito do intertexto com o Charles Dickens, que escreveu O Conto de Duas Cidades lá no final da década de 50, mas dos anos 1800. Então, na verdade, ele escreveu esse livro, pessoal, que se chama Um Conto de Duas Cidades, 100 anos antes, mais de 100 anos antes do que 68, né? Foi em 1859 que ele publicou. E, na verdade, ele fazia menção a 1789, a Revolução Francesa, ou a pré-revolução. E o texto começa mais ou menos assim, ele dizendo que foi o pior e o melhor dos tempos. Foi o tempo da insensatez, mas também da paciência. Foi o tempo, enfim, de muitos substantivos fortes que são contrapontos. E eu gosto bastante desse intertexto, e olha, gente, não é novidade. Sabe o que eu descobri esses dias, Chibata? Que lá, quando houve os 40 anos do maio de 68, em 2008, portanto há 10 anos, alguém fez um ensaio bem bonito que publicou numa revista, vou deixar o link aí pra você, e usou esse intertexto. Disse, que olha massa. só que sacada bacana, né? Por que isso? Diz, bom, se ele escreve numa pré-revolução, ou contextualizando uma pré-revolução francesa, né? Lá em 1789, ele publica quase 100 anos depois, e 100 anos antes do 68, diz o que isso tem a ver, como é que isso se atualiza. Se atualiza porque sempre, sobre toda e qualquer revolução, se pode fazer essa análise de ter sido o melhor e o pior dos tempos, não é verdade, Chiba? É. E a gente quer começar conversando justamente por isso, pessoal. Não é só a informação, né? Mas é o desdobramento, é o intertexto, olha só, uma correlação com leitura que você pode fazer. Em 68, propriamente, por que a gente vai comemorar, rememorar um mês especificamente e um ano, Chiba? Qual é a intensidade disso? Eu acho que tudo que a gente tem hoje, né, ou a gente espera ter como valores, e aí eu digo, olhando não para a minha vida, mas a vida do Ocidente, né, as ideias de democracia, de igualdades, buscando direitos de minorias, e aí não nesse sentido pejorativo como muita gente fica tecendo hoje, né? Nas minorias que entram. Não, uma ideia de olhar para o outro, né? E ela eclode ali em 68, né? Mas ali é quase que a boca do vulcão, né? A gente vê muito isso a partir dos Estados Unidos, com a morte do Martin Luther King, que a gente comentou no início de abril, no início de abril, no programa passado, também. Né? Então vai tudo se ligando. Então toda essa ideia dos direitos civis, né? As mulheres, né, buscando uma igualdade, principalmente cultural, a questão da vestimenta, a questão de como se portar, a ideia de mercado de trabalho da mulher, tudo vai
né, se transformar a partir dessa boca de vulcão. Mas o Vietnã americano é importante, a Primavera de Praga, que eu trouxe um intertexto, daqui a pouco eu comento com vocês aqui, vai ser importante, e tudo está girando ali, ou em 68 ou perto de 68. Por isso que é um ano tão importante, tão, né, fantástico, que a gente deve estudar esses acontecimentos. Na França, o que houve foi uma questão que envolve a universidade, né? Os estudantes vão para a rua buscando principalmente um olhar mais honesto das pessoas que coordenavam essas universidades com relação às mulheres, com relação às pessoas que estavam lá, imigrantes e todo mundo que frequentava aquele lugar. E aquilo vira um barril de pólvora, né? Você nunca sabe quando sai na rua o que aquilo vai virar. E aquilo virou uma grande greve geral na França, que incluiu aí outras bandeiras como a dos trabalhadores, que estavam ali, né, também esperando um momento. O Partido Comunista, naquele momento, se alia às questões dos trabalhadores e vão fazer uma greve geral gigantesca, e a Europa inteira começa a olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que eles querem? São bandeiras diferentes, né, mas tem um fundo de insatisfação comum. E isso não fica só na França, né? A gente vai começar a ver isso pipocando ali na Europa. No Brasil também eu gosto, já que a gente está falando de intertexto a gente ama aqui. A gente tem o Caetano 2 anos ou 3 anos depois, tá? A gente vai deixar um textinho ali para vocês conferirem, mas enfim, né? Logo na sequência ele vai participar de um festival, nosso Caetano Veloso, e vai cantar É Proibido Proibir. Né? Um dos grandes grafites, né? O Maio de 68 ficou conhecido também pelas suas frases de efeito. Uma é proibido proibir. Um grande slogan, né, Shiba? Que se a gente for pensar, olha só, de onde ele é calcado? Ele é nada mais, nada menos que uma paródia de uma lei francesa que vigorava, já que a gente está falando da Revolução Francesa, né? Ela vigorava desde os anos 1700, que é uma lei que dizia que era proibido colar cartazes. E eles fazem essa paródia dizendo é proibido proibir. Então veja, a ideia do é proibido proibir, eles vão, mas espera aí, tem um paradoxo aí, né? Mas muitos dos slogans que nutriam essa força, essa reivindicação, tinham a ver justamente com esse pedido de tentar coisas que são utópicas, né? Então, por exemplo, dizer, não, deem nos sonhos, né? Sejam realistas, exijam o impossível, essas coisas assim. Assim como é proibido proibir. Olha como ele caminha, né, gente? Um slogan relido, reeditado lá, vem parar numa canção do Caetano aqui. Isso. Né? E aí o Caetano é vaiado por essa canção, né? E aí dá um texto pra galera. Ele fala assim, gente, vocês estão querendo o quê? Mudar o mundo e não estão entendendo, vocês não estão entendendo o que eu tô falando. É isso que ele fala, né? E fica bem emblemático aquilo lá. E realmente, né? Não sei se o Brasil estava começando a perceber essas coisas. O que a gente tem é um cheiro de inovação que vem desde lá, das vanguardas, né? Do começo do século, que demoram, né? Para sair da arte e ganhar as ruas, isso. Mas essa rebeldia que eu vejo que vai surgir na música da Tropicália. A gente tem uma guerra mundial aí no meio, né? Que para tudo, que desnorteia, né? Que tira do eixo até as coisas voltarem a acontecer. E depois os reflexos ainda, né? Vietnã vai ter isso. E, então percebam, né? 68 você tem isso, se não me engano, 69 a gente tem Woodstock, né? Onde todo, o que era difícil, gente, né? Tirar a blusa, mostrar os seios, a mulher de mini saia, mostrar os braços, era algo assim muito provocador, assintoso, né? Então toda uma sociedade francesa muito conservadora estava olhando aquilo meio que inclusive vai a Champs-Élysées fazer uma passeata contra o movimento, né, ao longo de 68, então a gente não pode deixar de perceber essas coisas. Eu acho que esses fatos são bem emblemáticos, né, Shibata? Há quem diga inclusive que vai ser, esse ano de 68 vai ser um ano grávido de utopias abruptamente abortadas. Olha só, por quê? Porque esses jovens que estavam, por exemplo, clamando contra a guerra do Vietnã, não conseguiram, por exemplo, impedir a eleição do Nixon, ultraconservador que apoiava a guerra do Vietnã. Né? Lá na França também o que acontece é que há um enrijecimento aí das leis e um conservadorismo mais exacerbado que vai durar décadas depois do 68. Aqui no Brasil, no final do ano, a gente tem um endurecimento da ditadura com o AI-5, no final de 68. Então, quer dizer, parece que veio tremer com as estruturas, a história do establishment careta que se
abalou, mas não cedeu, né? E tem muito isso da gente perceber assim, ó, o que é essa geração, por que tem essa novidade, esses jovens, o que é? Tem alguns analistas, né, Shiba, que vão dizer assim, ó, 68 é o marco do momento em que a gente começa a enxergar uma adolescência independente, ou uma adolescência autônoma, que a gente deixa de olhar assim a criança e o adulto, tira aquele hiato, né? E aquele ato começa a dizer, puxa vida, eu tenho gostos, eu gosto de música, eu gosto de me vestir assim assado, eu quero mudanças, eu quero novidades, eu quero diversidade. A rebeldia, né? A rebeldia começa a ganhar essa autonomia. E ainda o que é bacana entender, né, que muitos analistas dizem, olha, esse pessoal que era jovem, que era adolescente, pré-adulto aí nessa fase, estava contestando muito qual foi a dos pais na época da Segunda Grande Guerra, ou qual foi o regime, o sistema de omissão a que eles serviram. Né? Então tinha muito isso, tem muitas questões político-ideológicas, de formação socioeducacional, tem muita coisa implicada aí para perceber, né, Chico? Você falou essa questão da juventude, né, rebelde. A visão da criança muda, né, eu estava lendo alguns textos também, a visão da criança começa a existir, porque antes não tem muito, né, uma criança... Isso. Né, então, cadê a criança? Né, a criança é um adulto que não cresceu só, ou ele tem a gente vai ter um outro olhar para a criança, certo? E a outra é essa figura do adolescente. E aí você, né, falou agora, me ocorreu o apanhador no campo de centeio. Olha, né, que a gente sempre fala, esse intertexto é legal também. A gente combina algumas coisas, mas umas vão surgindo aqui. Deus vai falando, vai pipocando. O Apanhador do Campo de Centeio é um livro emblemático nesse momento, né? E todo mundo vai falar que ali a gente vai inventar essa coisa do jovem rebelde, do adolescente que vai se rebelar contra o establishment. Né, que vai se revoltar contra o padrão das coisas e tal. Então é um romance bem interessante, é um clássico, né, muito legal aí já da cultura americana, que você fica esperto, pode ler. Que você não vai perder nenhum não vai perder nada. Vai ganhar só. E também não vai perder nada escutando, falando em clássico, né, Chico? Escutando um clássico que é Como Nossos Pais. Como Nossos Pais. Ah, né? Na voz deles, na voz dele, Regina. Composta pelo Belchior, que já foi tema de conversa nossa aqui, né? E é coisa mais linda de ver assim, dizer, olha, as frases todas, os versos todos têm um significado muito forte, muito importante, não só para aquele momento, mas quando a gente olha esse conflito de gerações, que é uma marca registrada de qualquer momento em que a gente tem, de fato, convivência numa família, né, gente? De várias gerações. Tem esse conflito evidente. Todo mundo sabe disso. Lá no fundo, acho que todo mundo sabe disso, né? Que as visões de mundo se modificam, se alteram. Por vezes, quem nunca pensou aí do outro lado? Quem tem vô ou vó, ou conviveu com vô e vó, às vezes pensou assim, nossa, mas eu me entendo melhor com meu vô e com a minha avó do que com a minha mãe e com meu pai. Então, isso da geração mais próxima é muito evidente, essa coisa que causa ruptura, né? É uma coisa muito assim, tão forte, tão parece que até há um instinto natural, que é aquela história de dizer, olha, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Que somos jovens. Bom, essas vão para o Spotify, lembraram? Né? Que a gente tem a nossa playlist agora no Spotify, fique esperto com isso se você não segue. Siga-nos. Então vai ter o quê? Proibido, por favor. Então, você já viu? O pessoal elogia a voz da Cleusa lá, fala assim, nossa, a mulher tem um vozeirão. E eu escrevi lá, acho que não te avisei disso. Eu falei assim, gente, né, esse ano ainda a Cleusa vai cantar aqui. Não, mas não é nesse momento, não, porque essa aí... Agora ela tá vermelha aqui, gente. Fiquei com vergonha, gente. Deu calorão. Fiquei com vergonha, meu Deus do céu. Né? A gente adora. Passar vergonha pública assim, gente, meu pai. Colocaram-se mutuamente em frias aqui na frente das câmeras. Vou fazer de novo imagem e ação contigo, quero ver. Sem combinar. Mas ó, para passar aqui um resumo da nossa conversa, eu acho que é esse sentimento que permeia 68 que a gente tem que ter, né? Dessa revolta contra o establishment, contra as coisas paradas ali, contra as regras impostas, né? E algumas vão ceder, e muito, né? As mulheres, as minorias, mas paulatinamente. Isso, né? Paulatinamente, eu vi aos poucos. Você estava segurando o P ali, né? O paulatinamente. É isso aí. Né? Mas aos poucos. E a gente vê esse reflexo até hoje, por isso que é tão importante 68. Inclusive, olha só, o Sartre e a Simone de Beauvoir vão dizer que vão
que nessa fase é que se inventa um novo feminismo. Olha só, e esses caras são de peso, são autoridade em ciências sociais, em leitura social, né? Bacana. Legal. Bom, não sei, para fechar, a gente eu tô falou adorando. semana passada, né? A coisa ficou tirando sarro de mim, porque eu não lembrava deste romance, esse grande livro do Milan Kundera. Kundera é um dos caras aí apontados como grandes escritores, né, que vão ficar dessa geração, tá vivo Vão ainda, ficar, né? E deixa eu aproveitar, Chibata. Então, olha só um pouquinho, vamos ver aqui, pessoal. Isso aqui também dá um intertexto genial, né? Eu falava disso lá na nossa conversa passada, mas eu dizia, essa coisa que ele começa do retorno e da negação, quando ele diz que a gente vive entre a leveza e o peso, bem no comecinho do romance, também daria um excelente intertexto para começar a falar de 68 ou de qualquer revolução. Alguém aí vai dizer, mas vocês não vão comparar com as revoltas de 2013 aqui? Olha, gente, é possível fazer intertexto sim, porque uma das leituras que se faz do 68 é que não são as classes menos favorecidas que vão à rua, como também não foram aqui, né, no Brasil, nas capitais, por conta dos 20 centavos, que foi o momento, ponto de partida para as outras reivindicações. Claro que não dá para a gente fazer comparações tão rasas e tão assim, dizer, isso é 880, né? Mas todo momento de ascensão, de ida às ruas, vai ter intertexto com outros, né? É isso que vai ter a correlação. Então, entre a leveza e o peso, do Milan Kundera, com a insustentável leveza do ser, ou o Conto de Duas Cidades, do Dickens, o Apanhador no Campo de Centeio, muita música aí com Belchior, com Caetano Veloso, outras coisas, tem algumas coisas francesas que a gente vai deixar no Spotify aí para vocês também se divertirem à vontade. Legal? Não é isso? Acho que foi, né, muita coisa legal. Gente, foi aproveita, escreve, intertextualiza, né? Manda a sua mensagem pra gente, comenta aí e vamos fazer a Cleusa cantar até o final desse ano. Vou tentar. Prometo. Curta e compartilha, conversa com a gente, ficamos no Spotify, que não fere os ouvidos como eu cantando como nossos pais, tá? Beijo, galera, até a próxima Tchau, tchau. terça, tchau.